Olá pessoal, aqui é o professor Álvaro Caldas. A intenção do vídeo de hoje é falar sobre algumas classificações e nomenclaturas de custo, com base no capítulo 4 do livro do Eliseu Martins, Contabilidade de Custo, na sua 10ª edição. A gente vai, portanto, fazer aqui a apresentação de algumas classificações e nomenclaturas de custos. O livro começa no capítulo 4 falando sobre, através de um exemplo, sobre algumas fórmulas, né? A composição de alguns conceitos. O primeiro conceito é custo de produção do período, que é a soma de todos os custos dos fatores de produção incorridos no período dentro da fábrica, né? Isso se a gente estiver falando de um procedimento de elaboração de um bem, mas também na produção de um serviço. Então eu posso colocar dentro na prestação de serviço. A fórmula fica, portanto, CPP, que é o custo de produção do período, é igual ao MAT, que são os materiais, né, primários, secundários, mas são considerados materiais diretos, mais a mão de obra direta, mais os custos indiretos de fabricação, né? Por vezes você vai encontrar também a expressão GGF, ou seja, gastos gerais de fabricação, porque os gastos gerais de fabricação incorporam os custos diretos de fabricação, mas também alguns custos diretos de fabricação que não são materiais e nem mão de obra direta, tá? Bom, o custo de produção acabada é a soma dos custos incorridos na produção acabada no período, ou seja, o que eu consigo com base nos insumos de produção que eu tenho e com base no estoque inicial, caso exista, de produtos em elaboração, produtos em processo, eu vou finalizar os meus produtos ou a prestação do meu serviço e vou levar isso para o meu estoque, se for de produtos. Então ele pode conter custos de produção também de períodos anteriores existentes em unidades que só foram completadas no período presente. A fórmula é igual a CPA, é igual ao estoque inicial de produtos em processo, mais o CPP, ou seja, o custo de produção do período, e aí eu retiro os estoques finais de produtos em processo que venham a surgir, porque exatamente se eu tenho todo o estoque inicial de produtos em processo, somo com todo o CPP, e isso é para corroborar para um CPA que vai ser a somatória desses dois valores, se tudo for concluído. Ora, se fica estoque final de produtos em elaboração ou produtos em processo, é porque nem tudo que eu tinha foi concluído. Então, só levo para o estoque de produtos acabados só o CPA. E o custo dos produtos vendidos é a soma dos custos incorridos na produção dos bens e serviços que só agora estão sendo vendidos. E ele pode conter custos de produção de vários períodos distintos, assim como o CPA. A fórmula do CPV é igual ao estoque inicial agora de produtos acabados, que chama aí IPAC, mais o custo de produção acabado, CPA, menos o estoque final de produtos acabados. É o mesmo raciocínio em relação ao CPA, agora sendo com o CPV. Só que o estoque agora analisado, o início e o final dele com o acréscimo de estoque de produtos acabados, mais o acréscimo de custo de produção acabada, que formaria todo o estoque disponível. Se eu tenho um estoque final de produtos acabados, é porque uma parte foi vendida, ou seja, isso é correspondente ao conceito de CPV. Aí a gente tem um exemplo de um segundo mês, o terceiro mês e um quarto mês. No segundo mês eu consegui fazer 4 produtos por inteiro e um quinto eu fiz um quarto dele apenas. No terceiro mês eu concluí esse quinto produto, ou seja, os 3 quartos que estavam faltando, aqui concluí o quinto, e fiz até o 21º produto. O 22º eu fiz só pela metade. Então, o que eu utilizo para completar do quinto
até chegar no 21º e fazer parte do 22º é o que a gente chama de custo de produção do período. Porém, o que eu concluo do quinto até o 21º, ou seja, todo o quinto, o custo de todo o quinto, incluindo até o 21º, é o que a gente chama de custo de produção acabada, do quinto até o 21º. Ok? Então, a gente consegue distinguir agora mais esses conceitos. Digamos se eu tenho um estoque já de 4 do período passado, digamos que não houve nenhuma venda, e nesse período eu acrescentei mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, portanto, totalizando 21 produtos, eu verifico agora o estoque final. Se o estoque final foi só de 3 produtos, no caso aqui no exemplo 19, 20, 21, é porque eu vendi todos os 18 produtos correspondentes ao CPV. Então, se 18 produtos foram vendidos, esse vai ser o CPV registrado, ok? Existem alguns conceitos que também estão atrelados à contabilidade de custos e que são muito utilizados. Os dois primeiros serão claramente identificados quando trabalharmos com o método custeio por absorção, que são os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos são aqueles identificáveis com cada produto de maneira clara, direta e objetiva. A associação e, portanto, a apropriação desse gasto, desse custo, se processa através de uma mensuração direta, de uma medição. Você sabe exatamente quanto de madeira para construir uma mesa, ok? Então é claro a identificação da matéria-prima madeira com a mesa, a quantidade de pregos também, e até poderíamos colocar também o tempo de trabalho de hora humana que efetivamente manipulou aquela mesa. Isso são os custos diretos. Os custos indiretos são aqueles alocados a cada produto através de estimativas e aproximações. Nós não temos exatamente o valor que forma aquele produto, então a gente estima através do conceito de rateio essa associação. Então ela vai ter um caráter de subjetividade e um grau de precisão, portanto, de sua mensuração é baixo. Ok? Um exemplo, o aluguel. Eu fiz a mesa dentro de um galpão. Esse galpão tem um aluguel. Esse aluguel vai se incorporar à produção de mesas que eu fiz, né? Mas eu tenho que fazer, e pode existir outros produtos além de mesa, e aí eu vou ter que usar algum critério para distribuir esse aluguel, assim como a supervisão geral do galpão, da fábrica, né? E outros gastos que sejam difícil identificação clara com o produto, com cada unidade do produto. Um outro aspecto é com relação ao volume de produção. Aí nós temos os custos fixos, que são os custos cujo montante, ou seja, o valor dele no total, ele independe do volume de produção dentro de um determinado período. São custos que no período têm seu montante fixado, não em função de oscilações na atividade. Ou seja, o montante ele pode oscilar do custo fixo, mas não é em função do volume de produção. Aqui um exemplo clássico do gráfico você tem o volume de atividade que pode aumentar, mas o custo fixo permanece o mesmo, independente do volume de atividade. Um gráfico mais preciso se avaliarmos um período longitudinal maior, você pode ver que esse custo fixo, dependendo da necessidade de aumento da capacidade do volume de atividade, ele pode mudar para uma escala maior, certo? Mas dentro de um período restrito, ele não vai mudar em função, um período menor, em função do volume de atividade. O que pode acontecer é ele passar a ser um valor maior em função da nova necessidade de capacidade produtiva. Os custos variáveis são aqueles custos, ao contrário dos custos fixos, o montante deles acompanha o volume da atividade dentro de certo período. Então, tem seu valor determinado em função da oscilação do volume de produção. Um exemplo lá de custo fixo seria o aluguel. O aluguel do galpão seria um custo fixo, assim como vimos também um custo indireto.
Aqui nos custos variáveis nós temos a matéria-prima, que também era um custo direto, também é um custo variável. Quanto mais você produz, a tendência é mais você gastar de matéria-prima. Então, numa análise através de um gráfico, no plano cartesiano, você tem o volume aumentando, correspondente ao custo variável também aumentando. Pode acontecer que esse volume ele tenda a chegar a um certo momento em que ele não seja necessariamente uma relação linear, tá? De todo modo, ele acompanha o volume de produção. Existem outras nomenclaturas de custos, que é o custo primário, que é a soma de matéria-prima com a mão de obra direta. Em algumas situações, você vai trabalhar com o conceito de material direto. Depende do exemplo. Já os custos de transformação representam o valor do esforço da própria empresa no processo de elaboração de determinado item. Então, é todos os esforços que são gerados na empresa. Por isso, não se coloca matéria-prima e outros materiais eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa. As empresas automobilísticas, ela tem algumas peças que ela não produz, ela só utiliza para montagem no carro. Então, o custo daquela peça não é um custo de transformação. O esforço de usar aquela peça através de recurso humano ou equipamento da empresa para incorporar o carro e a montagem do carro, né? Por acaso o chassi feito dentro da própria fábrica, o motor desenvolvido dentro da própria fábrica, se assim for o procedimento, esses são custos de transformação. Os salários que pagam aos empregados também é custo de transformação. Então a matéria-prima não seria. Ok? Bom, então, resumindo, conceitos diferentes: custo de produção do período, né? Custo de produção acabada, que é o que vai ser levado ao estoque dos produtos acabados, e o custo de produção vendida, que é o que foi deduzido do estoque dos produtos acabados para a questão da venda. Pode um ser maior que o outro em cada período, conforme as circunstâncias. Então, não quer dizer necessariamente que o custo de produção do período é maior do que o custo de produção acabada, que é maior do que o custo de produção vendida. Os custos diretos e indiretos dizem respeito ao relacionamento entre o custo e o produto feito. Os primeiros são fácil, objetiva e diretamente apropriáveis ao produto feito, e os indiretos precisam de esquemas especiais para alocação, tais como base de rateios, estimativos, etc. Os custos fixos e variáveis são uma classificação que não leva em consideração o produto, e sim o relacionamento entre o valor total do custo no período e o volume de produção. Fixos e variáveis são a classificação aplicável também a despesas, enquanto diretos e indiretos são a classificação aplicada só a custos. E aí nós temos como base a biografia do Eliseu Martins, a 10ª edição, 2010. Você também pode usar aí um enfoque direto objetivo feito pelo Viceconte e o Neves, também de um livro Contabilidade de Custos. Bom, gente, era isso sobre a nossa apresentação deste capítulo, e a ideia é fazer um resumo para reforço da aula, ok? Então, pessoal de Custos 1, era isso, e até a próxima.